Bom dia, Dário. Bom dia, Dário. Tenho investido muito na minha carreira de cantora. Esse é o momento de eu testar. No ouvido dele, né? Ele, tipo, ali, né? Que é isso, essa gritaria aqui no meu ouvido? Cíntia canta muito bem, viu, Dário? Fomos no karaokê, ela tirou 100 no karaokê, 100 de 100. Então, é isso aí. Gente, olha, eu sou um talento. Não vou falar que eu sou um talento desperdiçado, porque não é desperdiçado, mas eu acho que eu deveria usar mais, sabe? Toda essa, toda essa dinâmica, todo esse carisma. Mas enfim, Dário. Não estou preparada para uma fama mundial, para uma coisa Tá nível preparada, Beyoncé, entendeu? sim. Tá, sim. Aqui, ó. Ai, não tô, não Tá sei, com a sabe? terapia em dia, aguenta, sim. Só bloquear os comentários, Cíntia. Desliga os comentários quando você fizer a explosão internacional. Já vai estar falando inglês. E aí, a toxicidade dos comentários não chega em você. Não, e não é qualquer inglês, eu quero um inglês Bruna Marquezine, entendeu? Eu não, Que eu não sabe, sei o que inglês consegue até dela. explicar o que que é um pão de queijo, uma paçoquinha, tudo Seu isso objetivo de vida, né? Explicar o paçoca em inglês. comidas brasileiras, sabe? Ah, isso aqui, tapioca, como é que você explica o que que é para pessoa? Você Ó, tem que ter tapioca eu não sei explicar. Eu não tô no nível Bruno Marquezine, então. Porque esse eu não sei explicar. Eu não sei nem em português explicar o que é tapioca. uma panqueca que faz assim, é isso, né? É essa a explicação da tapioca do Bruno. Bom dia, ouvinte do Corajosamente. Deu até falhada na voz aqui. Eu sou o Bruno De Mauro. Estou aqui com Cíntia Cruz, maravilhosíssima, com seus cachinhos. Vá no YouTube, vá no Spotify, veja esses cachos maravilhosos, esse sorriso. Fala aí, Cíntia, senão você é só o homem falando e eu não quero ser tão tóxico assim. Oi, meu povo, tô aqui nesta. A gente tá falando bom dia porque a gente grava de manhã e eu acho que vocês percebem que existe uma energia da manhã aqui entre nós, né? Esses dias a gente tava vendo, não lembro qual era o episódio, né, Bruno? Que eu tava super animada e o Bruno. Ah, foi quando a gente começou a gravar cedo. O Bruno com uma cara de que eu vou matar uma pessoa a qualquer momento, não tinha um sorriso, não tinha uma brincadeira que funcionasse, não tinha nada. Mas agora ele melhorou, ele tá mais solto, ele tá mais pleno. Você é mais feliz, né? Hoje, gravando cedo? Tenho essa Eu sensação. sou, porque agora eu acordo às 7, acordo 6 e pouco, né? Eu já idosei, já virei o idoso, aceitei a idosidade. A pessoa idosa, a gente tem que olhar aquela pessoa inteligente. Ela já viu muita merda e fala, isso aqui não é pra mim. E o acordar cedo, ela já entendeu que é maravilhoso. O acordar cedo, quando você vai dormir cedo, né? Porque você é jovem e não quer dormir tarde. Mas vamos falar do tema que a gente tá se perdendo aqui, porque eu acordei com É porque energia. é fofoca, gente. A gente fica muito tempo sem fofocar, sem se falar. Aí É. né? Enfim. Qual que é o tema, Bruno? Hoje nós vamos ensinar a arte da manipulação amorosa. Aquele gênio da lâmpada, que você raspa o gênio da lâmpada e o gênio fala, não pode pedir o amor para a vida toda. Mentira, pode sim, e a gente vai trazer aqui 36 perguntas que levam ao amor. O que esse estudo diz é, se você perguntar essas 36 perguntas, você vai num nível de intimidade, num nível de amor, que é isso, é amor para a vida toda, o gênio de Mauro e Cruz. Cintia Cruz, estamos aqui para comprovar isso e vamos falar isso nesse episódio maravilhoso. Vamos lá. Essas perguntas são um questionário que foi criado lá por uma pesquisa que um psicólogo fez, que é o Arthur Aron. E a ideia dele era entender se é possível ter uma ferramenta, alguma coisa que aumente a intimidade entre as pessoas. Como, né, as pessoas gostam de falar, eu vou me apaixonar por uma pessoa depois dessas perguntas, ou eu vou amar uma pessoa depois dessas perguntas, ou enfim. A questão real em torno da pesquisa é criar intimidade. O que que é possível? É possível você criar intimidade de propósito, né? Intencionalmente, tal. E antes da gente falar das perguntas, eu queria entender com o Demauro o que que é intimidade, assim, como que ele entende, o que que ele entende que é intimidade. O que ele entende, o que você, né, Cintia? Estou aqui na sua frente. Você está falando pro ouvinte, você está falando comigo? Porque eu tô jogando pro mundo Tá essa, jogando pro essa mundo. pergunta. E para Tá. você também, Demaurinho. Hum. Eu só querendo ir na manipulação e você querendo ir no negócio certo. Tá bom, a gente vai no negócio. A gente faz certo, a gente faz direito, beleza. O que é intimidade? Tô refletindo aqui, então ouvinte me perdoe pelo gaguejar. Quando eu penso em intimidade,
eu penso numa amizade, assim, num acolhimento, sabe, do outro. E eu digo isso, eu comecei pensando no amoroso e vim para a parte de amizade agora. Eu vou usar uma frase que um amigo me disse uma vez há pouco tempo. Ele falou: eu gosto de falar as coisas para você porque eu sei que você vai me ouvir e vai me acolher, sabe? Eu sinto que, tipo, puta. E aí ele falou, tipo, eu não tenho muitos amigos que têm esse nível, assim, de acolhimento, só ouvir e acolher, sabe? E eu sinto muito isso. As relações que eu tenho mais íntimas são relações em que a gente fala do que a gente tem medo, a gente fala do que a gente é inseguro, a gente fala do que a gente é superpotente, do brincar, e eu sinto que até como eu me comporto nessas relações é uma forma diferente, assim. Relações que eu tenho intimidade, eu me comporto muito mais naturalmente, como aqui no podcast, né? Como a gente desenvolveu. Se você for ver os primeiros episódios, eu tinha uma não naturalidade tremenda. Mas a intimidade que a gente construiu me possibilitou ainda mais ser mais eu mesmo na internet, dessa relação, sabe? Fora eu desenvolver técnicas maravilhosas de fala e escuta e gesticulação, essa intimidade me possibilita eu ser eu mesmo, sabe? E eu acho que isso é uma coisa maravilhosa da intimidade que me vem na mente com essa pergunta. Eu acho que intimidade é a gente poder ser quem a gente é integralmente com alguém, assim. Resumindo, né, o que você trouxe, porque eu acho que é disso que você está falando também, né? Inicialmente, quando a gente pensa em intimidade, a gente pensa, é fazer xixi de porta aberta, a pessoa me vê descabelado de qualquer jeito e não sei o que, não sei o que, né? Porque, de alguma maneira, talvez a gente olhe para essas situações como, putz, esse é o meu real, é quando eu não estou montada, é quando eu não estou toda pensada para aquela situação, né? Que é quando você está em casa, descalço, com qualquer roupa e tal, não sei o quê. Mas a intimidade, ela vai muito além disso, né? Então, tem muitos casais que, saindo do lance da amizade, indo para relacionamento, né? Que enxerga só isso como intimidade. Então, é isso, né? É o xixi de porta aberta, é o não sei o quê, é o bafinho que não sei o que lá, de manhã e tá tudo bem, né? Mas a intimidade, ela é muito mais profunda que isso. Porque um relacionamento, ele não se sustenta só baseado no eu faço xixi de porta aberta. Um relacionamento vai se basear em entender os medos da outra pessoa, entender os traumas, entender para onde ela se orienta na vida, o que que esses medos fazem ela tomar certas decisões e por quê. Então, a gente vai criando intimidade com os nossos amigos e é essa intimidade de, nossa, eu posso contar tudo, eu tô com um medo tal e eu tô me sentindo segura, e eu tenho, sinto que eu tenho espaço, não sei o quê. A partir do momento que essas conversas acontecem, que a gente passa por uma dificuldade e vai buscar colo dessas pessoas e conta por que que a gente está se sentindo daquela maneira. Então, gente, fazer xixi de porta aberta, meus queridos, é muito fácil. Não é isso que vai levar os seus relacionamentos, pode ser de amigo, de casamento, namoro, para um nível mais profundo. Sinto lhe informar, né? Se você estava aí achando que era só isso, deixar a calcinha jogada e xixi de porta aberta, não é. O que leva um relacionamento para o nível mais profundo é conseguir conversar, entender e perceber no outro essas coisas. É olhar para o seu amigo e pensar, putz, é óbvio que ele vai topar esse emprego, porque ele funciona dessa maneira, ele tem esses medos, para ele se sentir seguro, ele precisa de tal coisa. Isso é intimidade, na minha visão aqui. Um ponto muito gostoso, Cíntia. O que você acha sobre as relações? A gente tem muito medo de dizer a nossa verdade para o outro, né? Principalmente na relação amorosa. Eu acho que até o dating ali no começo, a gente tá tão mascarado no dating que a gente já tem até um comportamento específico, né? Se você sai muito em date, você consegue, você para pra perceber, você vê o quanto não natural é estar num date ali com a outra pessoa, que é um momento de venda, né? Venda e compra de um produto, de forma bem simples. Mas quando você já começa uma relação, o quanto também não é natural pra gente ser verdadeiro, sabe? Nessa ponta por exemplo, aparecer descabelado, ou aparecer sem maquiagem, ou fazer xixi de porta aberta. E o quanto que a gente tem medo de ser a gente mesmo, né? Como tem medo de que o outro não vai aceitar a gente do nosso jeito, sabe? Como
existem muitas relações que as pessoas não conseguem ser elas de verdade, e elas acabam vivendo um personagem na relação toda. Elas acabam não conseguindo ser ela. Um ponto é não acredita que o parceiro ou a parceira vão conseguir aceitar ela de verdade, então é um ponto dela. E o outro é por às vezes tentar, assim como um gatinho, né, colocar o pé assim para ver se dá pé, se pode pôr pé. E a outra pessoa não conseguia colher. Eu era esse gatinho, assim, eu antes fazia, não muito intencionalmente, não era tão intencional assim, de testar se eu conseguia dizer a verdade para outra pessoa, se ela ia suportar a minha verdade, sabe? Isso foi no começo da terapia, né? Hoje já é o oposto, hoje eu já digo a verdade e eu vejo o que a outra pessoa faz com ela, e, tipo, e aí eu entendo, eu dou o espaço para outra pessoa ser ela mesma, ao invés de testar ela, que também não é justo, né? Mas o quanto também é assustador isso, sabe? O quanto às vezes você é julgado. Eu lembro uma vez numa relação falando sobre algo e a pessoa começou a falar um negócio e eu me senti julgado. Eu falei, eu tô me sentindo julgado pelo que você tá me dizendo. E a pessoa não tinha percebido que tava aplicando um julgamento ali, sabe? E aí ela até falou, tipo, nossa, desculpa, eu não quis te julgar, mas realmente o que eu falei aqui foi te julgando. E é muito complicado essa parte, né, de você conseguir ser você por uma pessoa que é ela, né? Você é diferente da outra pessoa. E aí você diz coisas que é super natural pra você e a outra pessoa ouve, tipo, nossa, eu não sou assim. Eu não sei se eu sou assim, sabe? E o que você sente disso tudo que eu falei? Falei um monte de coisa. Eu acho que a gente tem esse medo da não aceitação muito grande, né? Faz parte da nossa construção quase que de personalidade mesmo. Então, a gente está sempre buscando, se direcionando pela aceitação e tal. Então, você tá de alguma maneira fazendo uma conta mental de vou tirar isso, porque talvez isso faça com que eu não seja aceito ou aceita. Não vou contar isso, porque isso aqui é meio difícil, pesado, estranho, talvez não vou me aceitar. A gente quer se manter seguro nos nossos vínculos e nas nossas relações. Então, tem gente que fica escondendo esse lado. Não gosto de chamar de lado feio, porque não é feio, né? É o seu lado mais íntimo. Então, assim, elas não querem mostrar esse lado que está escondido e esse lado profundo, e elas ficam anos em relacionamentos rasos, em amizades rasas, é muito difícil, né? Eu já contei aqui, lá no, acho que nos primeiros episódios, sobre a minha amiga que faleceu, né? Que uma amiga minha que morreu na época da faculdade. E ela tinha obesidade, era uma mulher gorda, e ela nunca tinha falado sobre isso, seu incômodo, sobre ela não gostar do corpo, ou nada assim. Isso não era um tema, tipo, ela nunca falou, nunca. E aí, um dia eu liguei pra ela estava no hospital, se recuperando da bariátrica. Eu fiquei chocada, assim, sabe? 4, 5 anos de amizade já. E aí, depois ela falou, assim, foi entrando aos poucos no assunto e tal, enfim. Mas é isso, né? Tinha um lado dela e que talvez nem ela quisesse entrar em contato com isso enquanto a gente, né, era amiga e tudo. Mas eu senti assim que só depois desse processo dela é que a gente conseguiu sair do um cafezinho para falar de trabalho, sabe? Falar da vida, como tá e tudo. A gente tem medo de olhar para o nosso lado encoberto, para o nosso lado escondido. Quem dirá mostrar esse lado para outras pessoas? Então, muitas vezes, nem a gente está olhando para esse lado, ou não quer olhar. Então, eu não quero olhar que eu não aceito o meu corpo, eu não quero olhar que eu odeio esse trabalho de merda, eu não quero olhar para minha infância, que foi horrível e péssima, mas que, tipo, se eu ficar aquele medo, né, de se eu ficar destrinchando isso vai me fazer muito mal. Então, minha infância foi normal, meu trabalho ok, isso aqui tá tudo bem. E, tipo, não quero entrar em contato com essas coisas ruins. Mas aí você também não entra em contato com o antídoto para lidar com essas coisas que te incomodam tanto, que te machucam tanto, porque a cura ela vem pelo tem que entrar em contato com essas coisas, né? E eu acho que quando a gente consegue encarar esse lado escondido e compartilhar com os amigos, com o parceiro, e falar sobre isso, chega uma hora que aquele monstrão que era enorme, você fala assim, gente, nem é desse tamanho, né? Que exagero.
Nossa, que exagero, meu Deus. Não era tão assim. Legal falar por esse lado mesmo, que é uma coisa tão íntima sua que você se sente frágil se você expor, né? É isso, não é uma fraqueza, né? É um medo, porque é algo que vem profundo. E de você pensar no corpo, o quão natural seria alguém ouvir alguém que tá pensando em fazer uma bariátrica, né? Pra gente. Uhum. Seria tipo, legal, você tá falando com o médico, com como que vai ser, recuperação e tudo mais, e não seria um problema, né? Eu ouvi há pouco tempo algum conteúdo que falava que se você não tá feliz com o seu corpo, ir pra academia não vai resolver isso, sabe? Você precisa entender por que que você não tá feliz com o seu corpo. Porque ir pra academia é só um paliativo ali, de você vai continuar achando defeito. Você vai ter um corpo musculoso, isso e aquilo, e vai continuar achando defeito, porque não é só sobre o corpo. E como é importante esse o se aceitar, né? Eu tinha muito problema com o meu dente era muito torto e eu usei aparelho e quando eu falei isso para alguns amigos que me conheciam antes de usar aparelho, eles falaram, mas eu sempre achei o seu dente super normal e eu tipo, puta merda, né? Falei para umas três pessoas falaram a mesma coisa. Ele era torto, mas não era muito torto como eu imaginava que era muito torto. E como é esse Na negócio, sua sabe, da cabeça, gente, né? Meu Deus, só né? É, aparecia e, isso. E era algo tão feio na minha visão que eu não conseguia sorrir para foto. Eu tive que aprender a sorrir para foto depois de usar o aparelho, porque eu não sabia o que fazer com a minha boca, porque eu travava ela tanto a minha vida toda de não conseguir sorrir. E essa parte do contar coisas, eu acho muito legal no sentido de eu aplico na minha mente, que é como passar uma fase, sabe? Se você não consegue falar sobre um assunto para alguém, quer dizer que você está preso num nível ali. Quando você fala, é o único jeito de você passar para o próximo nível, sabe? É como passar um chefão, assim. Você Sim, precisa sim. falar, você precisa sentir e talvez um amigo vai te julgar, porque tem pessoas que vão, e é isso. E o como você precisa falar, você precisa passar desse nível para você ir para o próximo nível, porque aí vai ter um outro problema que você vai ter que ir passando até o nível que vai ter que você não se sente mais tão amedrontado assim de falar sobre as coisas. Eu acho muito maravilhoso nas minhas relações hoje, o quanto eu consigo me expor, o quanto eu consigo falar de coisas que eu ainda tenho medo, mas eu falo, como o gatinho, assim, sabe? Só que ao invés de testar, na verdade, eu só digo devagar, com medo de que o mundo vai cair em cima de mim. E até quando eu falo disso, que eu me senti julgado, eu vejo o quanto eu tinha medo de me sentir julgado. Mas quando eu me senti julgado, eu falei. E só o ato de falar já não me fechou, porque o não me expressar me fecharia. Aí eu me colocaria num local de novo e aí não conseguiria falar sobre aquele assunto, nem com aquela pessoa e nem com outras. E aí eu aplicaria algo que é do outro e não o que é meu, porque o meu eu quero existir como eu sou. Não é tão fácil assim quanto dizer da boca para fora, mas o quanto é um movimento de naturalizar. Eu vejo a quantidade de temas que a gente gravou aqui e que hoje para mim é natural falar sobre as coisas, falar sobre a morte da minha mãe, falar sobre o abandono do meu pai e tudo mais. E o quanto isso não era de forma alguma, o quanto não, isso é uma intimidade minha, eu não falo pra ninguém. Eu aplicava de tipo, não, isso é pessoal, eu não vou falar. E era só uma defesa minha de tipo, não conseguir falar sobre aquilo, de não conseguir naturalizar aquilo, porque não era natural. Era um local de dor, era um local de medo. E a gente precisa passar de level, precisa passar em todos os levels, né? Vocês estão entendendo, né, gente, que vocês que escutam a gente, vocês já estão no nível de intimidade com a gente enorme. É, O interessante dessa coisa de, eu não vou falar isso porque isso é muito da minha intimidade, é muito meu e tal, e nem você fala com você mesmo sobre o assunto. É tão da minha intimidade que nem eu falo comigo mesmo sobre isso, assim. Só que olha que legal, né? Para você na conversa com sua amiga, seu amigo, entender que você estava sendo julgado, passa por muitas camadas, né? Passa por você ter clareza do que você esperava daquela conversa, por você ter clareza do que é um movimento de julgamento e como aquilo ressoa em você. Então, a gente vai ganhando camadas quando a gente se coloca nessas situações de trabalhar essa intimidade com as pessoas que a gente gosta. A gente não está falando aqui, gente, para você lá contar todos os seus traumas de infância para a pessoa que sentou do seu lado no ônibus, né?
Não é para você sair por aí se expondo e tal. As nossas intimidades são coisas importantes, que a gente entrega e compartilha com as pessoas que a gente ama, confia, tem proximidade, que acha que podem ajudar a gente com aquilo, enfim. Se preservar é importante, mas a gente tem que ter consciência do quanto você está se preservando e do quanto você está se defendendo. Uma coisa é muito diferente da outra, é muito diferente. Mas quando a gente tem um nível não tão profundo de consciência e tal, a gente meio que se perde entre uma coisa e outra. É importante também lembrar disso de pessoas do trabalho, né? Normalmente pessoas do trabalho não são pessoas para você ter tanta intimidade assim também, porque o mundo corporativo não está pronto para seres humanos de verdade, sabe? A gente tem que ser um robozinho no mundo corporativo e eu não sei, eu dentro do mundo corporativo tenho intimidade, falo sobre coisas, mas eu não sou tão íntimo assim, sabe? Eu compartilho coisas pessoais, mas num nível muito raso ainda. Eu já tive muitos amigos que depois do mundo corporativo viraram meus amigos, e aí sim a gente entrou no nível de intimidade. Mas o durante é diferente, porque às vezes você diz algo para alguém que é muito íntimo para você, e talvez essa pessoa compartilhe com outra pessoa dentro do mundo corporativo que não está pronta para ouvir uma intimidade, sabe? Não está pronta para ouvir que você chora, que você teve depressão ou alguma coisa assim, sabe? Porque eles pensam Uhum. como fraqueza na maior parte, infelizmente, né? Isso é uma coisa para observar também. Acho que as nossas relações de É. amizade amorosas são os locais mais seguros para a gente ser íntimo. E também entender que a outra pessoa é um ser humano diferente de você, né? Então, talvez ela vá te trair, entre aspas, né? Pode inserir vários níveis de traição. Talvez ela traia a sua expectativa, que é geralmente o que acontece, né? A gente tem uma expectativa quando a gente diz algo e talvez ela traia a sua expectativa. E é isso, né? Ela é um outro ser humano. E se ela trair intencionalmente, isso é muito da outra pessoa, né? É tipo, a gente, né? Que isso me aplica também, com medo de se expor e se machucar. Se o outro me machucar, é muito sobre o outro, né? Eu tenho que me dizer isso às vezes também. De tipo, às vezes quando eu fico com medo de algo, eu tenho que me dizer, tipo, eu tenho que ser eu mesmo. E se o outro não souber lidar com isso, é sobre o outro, não é sobre mim. E não que eu exija que o outro me acolha em tudo. Como eu falei, às vezes eu sou julgado num momento em que a pessoa nem percebe o que está fazendo. E tá tudo bem. Mas é importante entender que você vai ter uma expectativa quando você conta para o outro, e o outro não vai suprir sua expectativa. É igual o filme, que você fica antecipando muito e você vai ver e tipo, nossa, que bosta. É, porque você colocou um monte de expectativas que são suas. E quando a gente compartilha algo íntimo com outra pessoa, entra nesse mesmo local. Eu criei uma parte de expectativa na parte de trauma, que eu tive uma relação em que foi quando eu comecei a aprender, estava fazendo terapia, comecei a aprender a ser íntimo, a dizer coisas que eram muito profundas para mim, e depois em brigas isso era usado contra mim. E aí hoje, até hoje, eu tenho na expectativa de que, putz, eu vou dizer e uma pequena parte de mim acha que vai ser usado contra mim numa briga, sabe? E aí eu acabei criando uma expectativa pelo trauma, que é, eu vou dizer e talvez eu me machuque depois sobre isso. Mas se acontecer sobre o outro, né? Eu vou ter que lidar com isso quando acontecer. Ah, mas é um medo que ainda existe em mim dessa relação e que bosta. Quem nunca, né, gente? Bom, vamos falar um pouquinho das perguntas? Se Vamos vocês, se manipular. vocês, se vocês derem um Google aí, questionário Arthur Aaron, enfim, a gente vai deixar links aqui, você vai achar com uma super facilidade, porque foi muito difundida essa pesquisa, saiu no New York Times, enfim. A questão aqui, que eu queria trazer são 36 perguntas divididas em três blocos. Então, o primeiro bloco é para ali começar a criar uma intimidade, então são perguntas mais, eu acho que um pouquinho mais rasas, assim, já é para abrir caminho, assim, não é um A gente não negócio vai que cobrir todas elas, tá? A gente separa os é. melhores pra gente aqui, porque 36 é muita pergunta. Quais você escolheu, Bruno? Eu escolhi duas dessas para falar aqui. Eu acho que desse bloco foram duas ou três, porque eu não anotei o bloco, mas eu Ah, tenho os tá. números. Eu É. escolhi as cinco. Ah. Quando foi a última vez que você cantou sozinho e para outra pessoa? Acho essa muito gostosinha, muito gostosa. Porque eu tinha uma vergonha inacreditável de cantar, nem rodinha de violão eu não conseguia cantar. Eu mexia a boca assim e não conseguia cantar. Fingia, né? E Não, fingia, não, fingia. sensação. Nossa.
Não saía nem som, era só mexer na boca, era dublagem mexicana. E hoje eu adoro cantar para outra pessoa. O sozinho eu canto sempre, né? Mas o para outra pessoa que é fazer música no momento, assim, sabe? Tá acontecendo alguma coisa, aí você pega uma melodia do Alceu Valença e aí você conta o que aconteceu naquela letra. Eu acho isso muito maravilhoso de fazer. Gostaria de compartilhar aqui, porque é algo que a gente deveria fazer mais, que é inventar a música com o que está acontecendo numa melodia conhecida. Isso é muito Olha, gostoso. tem uma melodia que eu uso muito aqui em casa, que é qualquer coisa que eu quero fazer com o Lu, e ele fala, ai, não, eu tô ocupado, vou fazer, não dá, tipo, vou fazer outra coisa. Eu sempre canto, solidão é lava, que cobre tudo, nana. Tipo assim, né? Tô aqui jogada, esquecida, Manipulação, é isso aí largada. mesmo. Começou o momento da Ó, manipulação. eu escolhi a 7, que é, você tem algum pressentimento sobre como você vai morrer? Uau, tipo, sai do... Eu não escolhi Eu, nenhuma de morte. Não. eu tenho um pressentimento sobre como eu vou morrer, sabia? Você vai Eu morrer acho. diva com 200 anos, lúcida, cantando pra Paulista, assim. É isso que eu vejo, Cíntia. Ai, que bom que o seu pressentimento é esse, porque o meu pressentimento é que eu vou morrer de repente, que vai ser uma coisa, tipo, rápida, assim. Não sei se uma tragédia, um acidente, um negócio, sei É lá. o que todo mundo quer, né, Cíntia? Morrer rápido ou morrer dormindo. Não, mas não é rápido nesse sentido. É uma coisa assim. Eu não acho que eu vou ficar doente, não sei o quê. Eu acho que vai ser uma fatalidade, assim, alguma coisa. Então, gente, se o meu pressentimento estiver certo e eu vou morrer de repente, aproveitem para falar tudo que vocês precisam e tal, porque não vai dar tempo depois de vocês se despedirem. Então, assim, falem logo, porque é isso. Essa é a minha sensação. Se você. Quero deixar um compromisso aqui, Cíntia. Se você morrer antes de mim, que eu espero que não aconteça, e você estiver certa, eu vou estar lá no seu funeral e falar: a filha da mãe estava certa de novo. Vou fazer questão de gritar para todo mundo ouvir que ela estava Uhum. certa. Uhum. E aí você fala, a gente tem até episódio gravado sobre isso. Tem, Ela falou. lá na década de 2000 e pouco. Que outra pergunta você pegou? Eu peguei a 6 e coloquei uma Ah, você como pegou difícil, 6. assim, como uma reflexão Ah. difícil, que é: se você viver até os 90 anos e pudesse escolher entre manter o seu corpo ou a mente dos seus 30 pelos últimos 60 anos da sua vida, qual você escolheria? É Demauro, essa difícil pergunta essa. não é difícil. É difícil Essa porque vai. Eu pergunta, sei o que você vai escolher, Cíntia, mas eu se não quero, você. eu quero meu corpo, porque minha cabeça de 30 eu era completamente equivocada aos 30 anos. Mas Ah, não, não, olha, eu não pensei não, por não, não, esse não, não, lado. não. Eu não quero minha Não. mente. Assim, ó, mas tem uma diferença, né? Uma coisa é o nosso cérebro dos 30 que tá mais saudável, mais jovem, o cérebro, a estrutura, né? Outra coisa é a mente. Se for a mente, não, obrigada. Eu prefiro ter meu corpinho dos 30 e continuar com a minha mente que tá maravilhosa, cada vez melhor, entendeu? Eu pensei na estrutura. Foi por isso que eu Agora, fiquei com se for medo. a estrutura, É, mas a mente em si, não, obrigada. Já foi. é Gente, pelo amor de um. Deus. Essa pergunta eu não sei o que eu responderia. Talvez ela mudaria, assim, dependendo da época, assim, o que eu responderia, sabe? Porque eu pensei na estrutura, tanto do corpo quanto da mente. Eu não pensei no ser lerdo com 30 anos, tá? Se você ainda não tem 30 anos, você é lerdo. Não é tão simples assim. Ó, a última desse bloco que eu escolhi é: se você pudesse mudar algo sobre a forma. Essa eu Eu acho escolhi essa. Eu também essa escolhi escolha essa. também. Eu, também, Se também. você pudesse mudar algo sobre a forma de como você foi criado, o que seria? Meu Deus. Não, gente, essa é para abrir uma sessão de terapia. Bom dia, sabe assim? Meu Deus do Aí, ouvinte, céu. pode levar para terapia essa, já vai pensando. Essa eu coloquei como difícil também, uma reflexão É difícil. muito difícil essa, é É. muito difícil. E eu É, pensaria ainda um extra aqui, que é, tem aquele causa e efeito, né? Se você mudar algo que você não viveu, você não seria quem você é hoje. Esquece essa baboseira. Vamos dizer que você seria é, essa pessoa maravilhosa que você ainda é hoje. Você mudando o que você quisesse no passado. Eu acho que ainda fica ainda melhor essa pergunta. Que aí abre um é. monte de coisa sem medo, assim. Abre as portas. Mas eu acho que, porque eu penso muito nas feridas que a gente carrega até hoje pela infância, por tudo isso, né?
Então, eu gostaria de viver sem algumas feridas que eu tenho. Então, quando eu penso nisso, eu penso que era algo que eu queria que mudasse o presente, não ficasse só na alteração ali, né, do passado e tal. Mas, gente, é boa. Bloco 2. O bloco 2, eu escolhi a 13, 16 e 19. Qual que você escolheu? Eu escolhi a 16, a 17 e a 18. Tá, então eu vou pegar a 13, que é a primeira. É, se uma bola. Não, isso aqui já deu uma discussão, gente, aqui do lado de cá. Se uma bola de cristal pudesse revelar a verdade sobre você mesmo, sua vida, seu futuro ou qualquer outra coisa, o que que você gostaria de saber? E aí eu estava conversando sobre esse questionário com o Lu e eu falei que eu gostaria de saber meu futuro, quando eu vou morrer, de que jeito e tal. Aí ele, não, nossa, eu não quero, porque perderia a graça, porque. Só que para mim, gente, então assim, isso é uma coisa super pessoal, né? Claro que cada um enxerga isso de uma maneira. Mas para mim, sei lá, se eu descubro que daqui 10 anos o Lu vai me trair, a gente vai terminar, eu não terminaria agora. Porque o Lu de agora não me traiu, entende? O que eu vivo hoje é outra coisa. Talvez, e aí eu pensando em, principalmente pegando esse exemplo, que foi o exemplo que a gente ficou um tempão conversando. É, os relacionamentos, eu que acompanho o começo, fim de relacionamento, né, com os pacientes aqui o tempo inteiro, uma coisa que é muito padrão, assim, é o relacionamento acabou e a pessoa ainda vai ficar 1, 2, 3 anos tentando fazer aquilo dar certo. Porque ela quer ter essa sensação e essa certeza de que ela tentou de tudo, ou porque ela acha que ainda tem coisa que dá para ajustar e dá para mudar. Mas quando depois que tudo passa e que você consegue olhar com a perspectiva, né, do futuro, você fala, nossa, já tinha acabado? Fazia 2 anos. Já tinha acabado? Fazia 1 ano e tal. Então, talvez, se você soubesse agora, aliás, você não, eu estou falando de mim porque vocês, né, provavelmente pensam de um jeito diferente. Eu acho que talvez a única coisa que mudaria é que, ao invés de eu ficar 10 anos, eu ficaria 7, ficaria menos tempo, sabe? Aí ele falou: Ah, mas e se você soubesse que você vai morrer daqui 2 anos? Eu falei, eu viveria esses 2 anos com a intensidade e com a felicidade que eu ainda tenho 2 anos. E que talvez eu mudaria como eu guardo meu dinheiro, porque, né, a gente guarda dinheiro pensando numa velhice, numa coisa bem lá longe, não sei o quê. Mas, cara, eu tenho 2 anos, então ainda, beleza, vou fazer o que eu quero. Então, mas é como eu vejo, né? Eu tenho uma leveza mais nesse sentido. Aí ele, Deus me livre, eu não quero saber, não, 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 de jeito nenhum. Eu concordo com o Lu, caguei, vai acontecer e é isso. A vida é uma caixinha de surpresa, como tinha aquela sketch muito antiga, e aceito o que acontecer. Uma parte minha gosta muito dessa incerteza, sabe? Dessa, por exemplo, o escalar. Eu gosto do escalar sem corda, mas num local seguro, né? Com colchão, baixo, o Sim. bouldering, né? Porque eu gosto da incerteza e de que se eu cair ali, eu vou me machucar, então eu não posso cair. Com a corda eu não tenho tanto isso, que a corda eu não vou machucar mesmo. Vai dar arranhada pouca, mas não vai ser um perigo, sabe? E aí se eu sei que o relacionamento vai acabar na data X, que vai morrer no dia Y, tipo, é triste, Cíntia. Não é triste, Bruno, todas as é um... coisas acabam, meu amor. Não, mas eu Saiam dessa ilusão sei. de vocês que Mas eu vai sei que durar tudo para acaba, assim. sempre. Não, eu não tô dizendo que vai durar para sempre. É que você, controladora, que é maravilhosíssima, quer saber as datas de tudo, quer saber de tudo que vai acontecer. Você quer o livrinho ali para você ler e fazer anotações aqui. Ah, Uhum, nesse dia aqui vai acontecer tal uhum. coisa. Vou jogar na cara um dia antes. Na hora que acontecer, eu vou fazer. Aham, sabia? Eu É isso. sabia. Let it go, Cynthia. Let it go. Ó, a próxima, você escolheu, né? 16 também? Sim, escolhi também. Que é o que você mais valoriza em uma amizade. E que aí eu acho que na minha resposta entra muito o que a gente está falando aqui hoje, né? Eu gosto da sensação, como eu tenho muitos amigos que eu não vejo com tanta frequência.
Eu gosto daquela sensação de você ver, faz sei lá, 1 ano que você não vê a pessoa, mas quando você tá com a pessoa, parece que vocês se viram semana passada. E essa sensação vem da construção da intimidade mesmo. Essa intimidade que a gente conversou aqui hoje, né? É, vem disso, assim, do fato de você é, ter certeza absoluta que você pode mostrar exatamente quem você é nesse momento. Você não precisa ficar preocupado que quando a pessoa te conheceu, você estava com mais ou menos dinheiro, com nesse ou naquele trabalho, nada disso. A única certeza que você tem, é por isso que você fica tão à vontade com a pessoa, é de que ela vai te aceitar exatamente como você é naquele momento, com os problemas do momento e tal. Então, é, eu acho que quando a gente consegue criar intimidade mesmo e tudo, essa sensação continua, assim, né? Você falando dessa pergunta, meu olho até lacrimejou aqui, assim, eu estou com... Você falando, eu lembrando de umas amizades que eu estou com uma saudade gigantesca, assim, que até dá vontade de Dói. chorar, assim, sabe? De tanto que eu tô com saudade, me faz muito feliz também, é um choro de felicidade, tá? De pensar o quanto eu não conseguia ter amizade, sabe? Eu não conseguia criar intimidade com as pessoas, eu não confiava nas pessoas, eu achava que elas não iam me suportassem, sabe? Ter espaço pra mim, me cuidar. Eu tinha medo de ser machucado e tudo mais, e o quanto isso era péssimo, o quanto eu deixava de viver tanto carinho e cuidado e de retribuição, porque eu não conseguia ter conexão, então eu não conseguia nem retribuir esse carinho, né? Porque eu não deixava ninguém. E como é maravilhoso ter sentido essa saudade agora desses amigos que são essas pessoas assim mesmo, que você encontra e pensa, caramba, como é gostoso. E parece que nunca nada mudou, né? Parece que você tem. Eu já falei aqui de uma amiga, a gente ficou uns 2 anos já sem se falar. Quando a gente voltou a se falar, parece que engatilhou na mesma velocidade que estava antes, assim, sabe? Que tipo, nada tinha mudado da nossa amizade. A gente tinha passado por um monte de coisa, mas como é gostoso essa conexão, assim, com a amizade. Vamos mudar de Hum. pergunta, senão vou me emocionar mais. Qual você escolheu aí? Porque a minha é Ah, 19, mas acho que você escolheu algumas no meio, né? isso, a 17 e a 18. A 17 é qual é a sua lembrança mais preciosa? Que eu acho que essa é uma gostosura também de se pensar, de compartilhar assim com alguém, né? De pensar. Eu acho que eu tenho várias aqui. Eu penso muito em uma de. Devia ter uns 6 anos, assim, tava brincando num. Tava caminhando com a minha mãe, assim, tava com um caminhãozinho. E aí tem aquela planta que solta tipo um algodão, sabe? Quando ela abre, assim. Tem vários tipos de planta, assim, né? Mas a semente dela vem Sim. com um monte de algodãozinho, assim. Não é o dente de leão, é uma outra. E eu lembro de estar passando nessa rua, assim, que era tipo florida, com árvores em cima e em volta. E aí tinha um monte desses algodões no chão, assim. Eu lembro dessa coisa maravilhosa que era essa rua. A gente passava sempre nela. E como é algo precioso, assim, de pensar com 6 anos, sabe? De ter essa lembrança. E a 18 é qual é a sua lembrança mais terrível? Porque por que não pegar algo muito gostoso e ir para o outro extremo que é se lasque agora? O que eu não quero falar sobre isso agora, já tem outros episódios. Tem episódio Sim, sobre o nós temos luto, vários. tem episódio sobre abandono paterno. Vamos linkar aqui depois, se você quiser ouvir. E eu acho que essa pergunta é ótima também para você escrever no seu diário emocional, para você, porque como são várias, a gente tem várias memórias maravilhosas e terríveis. Então, é isso, vai colecionando cada vez que lembrar, falar, nossa, é mesmo, eu fiquei maravilhado com aquela rua. Essa sensação eu lembro até hoje. Vai lá e anota e tal, para você também não perder esses momentinhos aí de você, né? E a 19 que eu escolhi é sobre morte também. Mas, meu Deus, eu não escolhi nenhuma sobre morte, você escolheu todas sobre morte, né? Eu tô sensibilizada nesse tema por Ah, causa dessas últimas semanas. Se você soubesse que em 1 ano você irá morrer subitamente, você mudaria alguma coisa da forma que você está vivendo e por quê? Eu gosto dessa reflexão porque, independente da gente morrer ou não daqui a 1 ano subitamente, ter essa noção da morte faz a gente ter a noção que as coisas acabam, que nem tudo é para sempre, que não dá para ficar postergando coisas. Porque tem muita coisa na vida que a gente fala, depois eu vejo, depois eu faço, mais para frente não é o momento, mas você não sabe se você vai ter esse tempo, se você vai ter esse momento. Então, esse lance de. Porque, sim, você pode morrer daqui a 1 ano. Sim, você pode morrer daqui a uma semana. Então, é,
tem algumas coisas que a gente vai deixando, e vai deixando a gente feliz, né? Que a gente vai jogando para frente. Então, eu gosto dessa pergunta por isso. Vamos na parte 3. Parte 3 eu só peguei, acho que. Ah, não, peguei 4. Eu não vou ficar. Peguei a 30, 32, 33 e 34. Eu peguei a 24, 26, 29 e 33. Ah, trinta e Então, três eu também peguei. Pode a começar então com a sua 20. 24, como você se sente sobre o relacionamento com a sua mãe? Olha que Ah, gostoso a pergunta. muito. Ó, eu não escolhi essa pergunta porque eu entendo que se você tá num relacionamento com qualquer pessoa, gente, com um amigo, com um namorado, e você não perguntou logo de cara sobre a relação dessa pessoa com a mãe, você é muito menino, você tá muito juvenil. Você tem que saber de cara, você tem que saber qual é que é essa relação com mãe, com pai. Então, assim, eu não coloquei porque isso é básico. Ótima resposta, ótimo. Ai, maravilhoso. Tem muitos níveis isso, né? Eu vejo o meu maior nível de divisão, assim, divisor de águas, é o quanto eu tinha minha mãe num pedestal e o quanto depois eu transformei ela numa pessoa real, com defeitos, com qualidades, eu vejo, se eu falo com alguém que ainda tem os pais num pedestal, eu penso, você tá no nível que os seus pais são perfeitos ainda, você precisa falar mais sobre seus pais na terapia, porque é muito importante trazer eles para o lado real, o lado onde eles fizeram o que dava, ou talvez não, talvez eles eram só horríveis, tem muitos pais assim, mas o de trazer para o lado de verdade, de onde eles falharam em várias coisas, e é isso, você viveu isso e você precisa só acordar, sabe? E esse relacionamento com a sua mãe ou com seu cuidador é importante ver por esse lado real, né? Eu acho muito Sim. legal quando pessoas falam que, tipo, minha mãe ou meu pai é meu melhor amigo, assim, a gente consegue ter uma relação de cuidado. Tem um filme que chama Sobre o Tempo, e não tava nem na dica, mas agora vai estar, e é a dica de agora. E quando eu assisti esse filme, parece uma comédia romântica, mas ela é muito mais que isso. A relação que o pai tem com o filho, eu acho tão maravilhosa, tão gostosa, eles jogando ping-pong, como o pai é uma pessoa tranquila, e eu, quando assisti esse filme, eu pensei, se um dia eu tiver filho, eu quero ter uma relação assim, sabe? Eu quero descobrir como ter uma relação assim, porque eu não sei, mas como ter essa relação gostosa com o filho, sabe? Como ele aceita o filho sendo um adulto, que tem escolhas, que os pais entram nesse local muito protetor, né? De que você sabe a verdade e o que é melhor pro seu filho, tipo, não, deixa seu filho fazer cagada, deixa seu filho viver a vida. Não tem problema. Contanto que ele não vai fazer algo que vai morrer, deixa, faz, tá tudo bem. Esteja ali pra ele quando ele precisar, só isso. Mas o filme é muito gostoso nessa relação dos pais. É isso, próximo. 26. Complete a frase. Eu gostaria de ter alguém com quem eu pudesse dividir, e aí é o resto. Acho também essa gostosa, porque essa tem que ter várias coisas, não pode ser só uma. Tem que repetir Sim. várias vezes, né? É, e faz a gente pensar também, né, no que a gente tem de bom na vida, que a gente quer compartilhar, que a gente quer. Ou também, às vezes, não só coisas boas, porque às vezes a gente quer dividir sofrimento, trauma, conversa, né? Enfim. É. É, ótima. E a outra? 29. Compartilhe com o seu parceiro ou parceira um momento embaraçoso da sua vida. Esse é padrão Ah, aqui, assim, né? O ah, que que a gente vai, precisa. vai Aham. ouvir o podcast, mas tem muito mais que a gente não compartilhou aqui ainda e precisamos melhorar nesse compartilhamento. E aí a próxima é a 33. É, Você também selecionou, vai mas lá. Hum. eu peguei a 30 que é quando foi a Ah, última 30. vez que você chorou na frente de outra pessoa e sozinho. Boa. É, porque e aqui dá para explorar por que que chorou, o que que tava sentindo, por que que prefere chorar sozinho, por que que não chora na frente de alguém, né? Enfim, dá para puxar aí, rende, né? Esse tema. A 32 é o que você acha sério demais, se é que existe algo que nunca deveria ser motivo de chacota ou de piada. Então, o que que você acha, que assunto para você é tão sério que você acha que não, isso é uma coisa que não tem brincadeira, assim, não é para fazer piada sobre isso.
E eu gosto dessa pergunta porque eu acho que vai falar dos nossos valores, também vai falar do que pra gente dói tanto que não é legal, né? Assim, é, te vem alguma coisa na cabeça? Vem uma que me vem com muita energia, que é sobre os direitos das pessoas, principalmente em grupos assim como LGBTQI+, do pensar. Eu tenho uma coisa minha que é eu não viajo para nenhum país que tem leis homofóbicas. Uhum. E isso é meu, assim, tipo, tem vários países que eu já quis ir que eu não vou porque tem leis que degradam a vida de pessoas por algo que as pessoas não controlam. E, tipo, eu não aceito de forma alguma qualquer tipo de coisa relacionada a isso, sabe? As pessoas têm o direito de ser quem elas são e a gente não pode ter uma lei que proíbe ela disso. Então, coisas que envolvam direitos, assim, é algo que é algo que, tipo, me dá muita sentimento, assim, quando alguém fala. E raiva mesmo, sabe? Não é debatível. É tipo, as pessoas têm o direito de ser iguais. E é ponto final. Não tem discussão nisso. E até você, quando fez essa pergunta, já me veio esse sentimento, assim, sabe? Já me dá raiva de ouvir ou de imaginar alguém falando algo contra, assim, ou países retrógrados ainda. Hum. Para mim, eu acho que não tem mais graça nenhuma e não tem mais porquê, enfim, piadas que têm a ver com racismo, um viés racista, eu acho que a gente já está num nível tão grande de olhar para isso, de ter consciência disso, pesquisar, estudar, ir atrás, tem tanta gente maravilhosa escrevendo sobre isso e tal. E não estou falando só da Djamila Ribeiro, né, gente? Avancem um pouco mais aí, por favor. Não que ela não seja boa, mas tem mais, sabe? Que eu não acho, assim, sei lá, acho que não tem mais necessidade. Tem muitas outras coisas que dá para fazer piada. Eu acho que essa não é mais. E a 33. De Na verdade, o novo, 33 de tem novo negócio de pergunta de morte. morte. E eu acabei selecionando uma e não percebi. Deixa eu ler aqui que eu não lembro. Se você fosse morrer esta noite, sem ter a oportunidade de se comunicar com ninguém, do que você se arrependeria de não ter dito? Por que você ainda não disse isso a essa pessoa? Lembrei porque eu selecionei essa. Porque essa é uma É, coisa que eu venho também tendo que colocar energia na minha vida, mas venho fazendo bem, que é dar feedback positivo para as vem pessoas. fazendo bem. Mandou uma É, mensagem maravilhosa para mim sábado. é, Comecei meu eu, dia já com um banho de amor. Foi ótimo, que eu acordei e já tinha a mensagem do Nemauro linda. e de elogiar as pessoas, sabe? Ontem eu tive uma ligação com uma pessoa no trabalho e é aquela pessoa que tem energia positiva, assim, sabe? Pessoa que te motiva. Nossa, como é gostoso trabalhar com gente assim. E hoje eu vou mandar um feedback para ele lá na ferramenta, falar como é bom ter você nas reuniões, porque você é uma pessoa que traz energia e tal. Isso é muito legal. É muito legal a gente conseguir dizer para as pessoas coisas boas que elas trazem na nossa vida, sabe? E não tinha nem lembrado desse áudio aí, Cintia, é verdade. Ah, de nada, depois eu te Ah, mando o Pix do amor. Não é nem de dinheiro, é só do amor. eu acho ótima essa pergunta, porque considerando que existem pessoas que elas travam quando elas têm que elogiar alguém, falar que ama, enfim, isso é um trabalho tão importante de ser feito, né, e tal. Então, eu acho maravilhosa. A 34 que eu escolhi. Você escolheu a 34 ou não? Não, eu parei na 33. Tá. A 34 é: se a sua casa, com tudo o que você possui, pegasse fogo, depois de salvar as pessoas e os animais, claro, né? Você tem tempo para voltar no final com segurança, mas para pegar só um objeto ou pegar só uma coisa. O que que seria e por quê? Tipo, de objetos, assim, o que que você salvaria na sua casa? Eu achei maravilhosa essa pergunta, porque a gente tem tanta coisa que ganhou, que não sei o quê e tal, né? Mas o que que na sua casa, assim, putz, é fundamental, é a única coisa que você levaria, assim, é tão importante a ponto de você querer ficar, né? Eu vi essa pergunta e é engraçado esses sentimentos, né? Porque uma parte eu pensei, eu não voltaria, não. Tipo, Ah, tá bom, né? Já tudo que tá salvei vivo eu gato, não vou bicho. arriscar. Mas você falando agora, me vem a reflexão de um outro lado, que é, eu acho que desde quando eu mudei de país a primeira vez, assim, sabe,
me entrou um lugar de desprendimento das coisas físicas, assim, sabe? Das coisas de objetos. E depois em viagens e tudo mais. E eu lembro quando eu mudei, eu fui com uma mochila e uma mala, sabe? E ali tava o que eu precisava. Eu tinha deixado uma caixa guardada com objetos de infância e fotos, mas o quanto é uma visão diferente. Óbvio que eu tenho presentes, tem coisas que eu comprei quando eu estava em viagens e tudo mais, mas eu acho que para mim o mais valioso são as fotos que eu tenho. A gente falou aqui no outro episódio sobre Sim, isso, o episódio anterior. E eu acho que são essas memórias, sabe? Até quando você falou ali de anotar, sabe que eu já anotei algumas experiências. Assim, eu tive experiências tão gostosas que eu anotei logo depois, que eu pensei, eu não quero esquecer o que aconteceu aqui. Como a gente tem, eu tenho esse hábito às vezes de tentar dar uma roubada, assim, sabe? Quando eu tô muito feliz, eu gravo um vídeo ou um áudio para quando eu estiver para baixo ouvir esse áudio. Nunca dá certo, não traz a minha energia para cima. Tem momentos que a gente tá para baixo e a gente tem que estar para baixo. Mas esse escrever essas coisas boas, eu acho que é muito importante para a gente conseguir tirar da casa pegando fogo, sabe? E eu acho que são mais as experiências que eu vivi do que objetos que eu tenho. Eu tenho né? apego, mas eu não voltaria na casa pegando fogo, não. Gente, essas são as perguntas que a gente selecionou. Se tem 36, então, assim, tem um monte. Se a conversa realmente render e tal, você não vai conseguir fazer de uma vez só e tal. Tem algumas perguntas que eu acho que a gente que já está mais atento à construção de intimidade, a gente já sabe, né? Em relação aos nossos parceiros, aos nossos amigos e tal. Mas tem algumas perguntas que são muito, tipo, queria saber isso sobre a pessoa. Nossa, eu gostei, né? Quero saber o que ela pensa e tal. Então, eu acho super válido. E eu acho válido também vocês levarem para a terapia, pensarem sobre esse lance da real intimidade que vocês constroem com as pessoas que estão ao redor de vocês, assim. Eu vejo muito aqui com os meus pacientes e tal, o quanto tempo não quer dizer intimidade. Tem gente que tem 5 anos de relacionamento, 10 anos de relacionamento, mas a construção da intimidade ela não acontece assim conscientemente, né? Ela tá ali parada. Então, é um tema que vale pensar um pouquinho aí, para além da cutucadinha que a gente está dando aqui no episódio. Eu nunca vou esquecer de uma pergunta que o meu terapeuta fez uma vez, que é se você fosse você de verdade na sua relação, seu parceiro, sua parceira, ficaria ou iria embora? Sabe? E eu acho que é uma pergunta muito gostosa para ter intimidade, sabe? Para se responder, de tipo, se você tem medo que o seu parceiro ir embora, tipo, como mudar isso, sabe? Como tentar construir uma intimidade com a pessoa. Porque, putz, você ter medo de você ser abandonado por quem você é, sabe? É um desconforto ainda que a gente tem com a gente de ter esse medo. E é, eu acho que é uma pergunta que é muito difícil para se falar em minutos, assim, talvez um episódio sobre isso, mas não sei. Mas eu acho que é uma reflexão gostosa de ser a gente de verdade. E o medo mesmo que isso dá, e a insegurança, e como é importante olhar para isso. E você tem dicas, né, de filmes? Tenho dois. Um é o filme Her, que dá Ah, para ver ali uma construção de intimidade maravilhosa. E é um filme que eu não gostei quando eu vi a primeira vez, mas eu acho que eu tinha pouco amor no meu coraçãozinho ainda quando eu vi a primeira vez, precisei ver de novo. E tem um filme que eu lembrei aqui, conforme você estava dizendo alguma coisa no episódio, que eu não vou dizer se não é um spoiler. Eu não achei o filme tão bom assim, mas ele tem uma mensagem legal, uma visão legal, assim, sabe? Talvez seja como Her, talvez eu precise ver de novo para ver se eu gostei que chama Sundown. Eu não sei a tradução, mas eu vou colocar na descrição. Her e o outro é Sundown. São dois filmes gostosos. eu não sei se é o Sandal, porque me veio na cabeça After Summer, que é a história que tem, é um filme que tá agora, acho que, não sei se tá na Netflix, que a menininha tá passando férias com o pai, É, esse é o e outro. Eu sei qual é. que ele vai morrer, né? É o último momento que ela passa com ele, assim, porque logo depois ele morre, então é uma coisa meio de memórias, de como ela Spoiler, Cíntia. revisita. Não, mas a sinopse é essa. Ah, Tipo, eu não tinha lido a sinopse. é um filme dela meio que lembrando como foi os últimos momentos e como ela vai começar a entender ali as coisas que eles viveram, que foram faladas e tal, enfim.
que eu acho que entra nesse lance também dessa intimidade mais pai e filha, né, e tal, que parece interessante. Acho que é isso, né? Tá bom por É hoje? isso. Maravilhoso, muito gostoso. Gente, espero que vocês aproveitem essas perguntas. Sexta-feira foi aniversário do Lu, a gente saiu para jantar e aí a gente foi olhando as perguntas e conversando e tal, e foi super interessante, isso foi bem legal. Demos risada, discutimos. Como assim você não quer saber do seu futuro? Que absurdo! Ai, foi muito bom. Eu espero que vocês curtam e que ajude vocês. É isso, um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.